Olá, quero desejar um ótimo dia a todos os nossos ouvintes, um dia maravilhoso e abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos iniciando o nosso segundo vídeo apresentado pelo canal, e para que venhamos apresentar o segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, centésimo e por aí vai, nós precisamos da ajuda de cada um de vocês que nos acompanham. Deixe aí o seu like, faça aí o seu comentário, coloque as suas observações, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, convidando outras pessoas para que também, através do canal, sejam grandemente abençoados em suas vidas. Hoje nós iremos trabalhar o tema Não desistam e nunca desistam, pois Deus é fiel. Roda aí a vinheta e nós seremos abençoados por Deus. Deus tem um recado para você. Meus amados irmãos, eu quero iniciar essa palavra fazendo leitura da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 7 a 8. Texto esse que vai ficar aí na tela para que você também possa acompanhar. E o texto da palavra de Deus diz assim, Paulo falando, ele disse o seguinte: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada para o grande dia do Senhor. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um instrumento de Deus, usado poderosamente por Deus para instruir Timóteo no ministério apostólico. Ele era jovem na fé, era jovem também no ministério, e Paulo então é o instrumento que Deus usa para levar a este jovem e aos demais seguidores uma palavra de direcionamento. O tema que nós iremos trabalhar é não desista e nunca desista, pois Deus é fiel. Ou seja, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Deus é fiel para não nos deixar à mercê da nossa própria sorte, para não nos abandonar no meio da caminhada. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E pensando nesse tema, não desistir e nunca desistir, eu entendo que isso deve ser transformado num objetivo das nossas vidas. Deve ser transformado em uma meta a ser alcançada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, visto que as grandes conquistas da vida sempre foram e sempre serão conquistadas a partir da iniciativa de pessoas que nunca desistiram de lutar acreditando que iriam conquistar. Em um dado momento do meu ministério pastoral, Deus me desafiou a empreender em uma obra missionária em um lugar que não era com grandes facilidades que essa obra seria concretizada. E em meio a momentos espinhosos, aprendi lições maravilhosíssimas para a minha vida. Eu lembro que quando nós concluímos aquela obra, ao contemplar maravilhas de Deus ali, aquela obra toda ela concluída, completa, Deus me ensinou uma frase que até hoje carrego comigo. A frase diz o seguinte: sonhar não é loucura, nem fanatismo, mas um desejo louvável de acreditar que iremos chegar lá. Sabe, meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo citou essas palavras que acabamos de ler aqui para Timóteo, o que de fato havia na mente do apóstolo quando ele dirigiu essas palavras? Paulo estava querendo, em outras palavras, dizer que ele combateu o combate não apenas por um acaso, não apenas por causa de uma pretensão pessoal ou por causa de uma conquista apenas para esta vida, mas ele tinha uma motivação que era a justiça de Deus, que já estava lhe reservada para o grande dia do Senhor Jesus. Então ele combateu o bom combate sem retroceder, sem voltar atrás, sem desanimar, sem deixar que algo viesse a bater a sua alma ao ponto de fazê-lo desistir. Ele combateu o bom combate avançando, continuando, perseverando, insistindo, persistindo. E aí ele diz assim, terminei a carreira.
É como se ele estivesse dizendo: terminei bem a carreira. E sabe por que eu terminei bem a carreira, Timóteo? Porque eu guardei a fé. O segredo de nós terminarmos bem a nossa caminhada é guardarmos a nossa fé. Meus amados irmãos, nós estamos aqui em uma caminhada, e em um determinado dia da nossa vida, chegaremos na reta final. Um dia nós iremos partir dessa vida cotidiana. E sabe de uma coisa? A forma como nós iremos desenvolver esta caminhada é que vai definir como vai ser a nossa chegada na reta final. Se nós vivermos guardando a fé, quando chegarmos na reta final, seremos bem-aventurados. Paulo tinha uma motivação: a coroa da justiça me está reservada para o grande dia do Senhor. E sabe de uma coisa? A coroa da justiça também nos está reservada para o grande dia do Senhor. Nós só precisamos guardar a fé. E Deus usa o apóstolo Paulo de uma forma extraordinária, exatamente porque ele nunca desistiu de lutar acreditando na vida que o Senhor lhe havia concedido. Logo cedo, com Gamaliel, o seu instrutor, ele aprendeu a combater o bom combate, a fim de que ele terminasse bem a carreira mediante o uso da fé. Motivado pela certeza de que tudo o que ele fazia não era em vão, a recompensa da justiça de Deus lhe estava reservada para o grande dia do Senhor. O ministério do apóstolo foi um ministério espinhoso, marcado pelas adversidades e perseguições. Em um determinado momento no livro de Atos, registra que o apóstolo Paulo está em uma sinagoga ministrando com ousadia, com intrepidez, com coragem a palavra de Deus, de tal forma que os religiosos que estavam ali o escutando foram confrontados com as verdades de Deus, mas em vez de terem deixado aquela palavra alcançar e abençoar os seus corações, eles se enfureceram e irados se levantaram contra o apóstolo. Bateram tanto no apóstolo que o apóstolo caiu desmaiado, de forma que eles pensavam que o apóstolo havia morrido. Algumas horas depois, este grande homem de Deus é visto pregando a palavra de Deus com a mesma ousadia, com a mesma fé, com a mesma coragem, expondo as grandezas de Deus para aqueles que o escutavam. Lá em Atos, no capítulo 16, a Bíblia nos relata que Paulo e Silas foram açoitados. E segundo a tradição dos romanos naquela época, no mínimo eles sofreram 40 chibatadas, e mesmo tendo sido eles açoitados, mesmo tendo sido eles maltratados, a Bíblia diz que o sangue percorria todos os seus corpos, o sangue escorria desde a face do rosto até a última ponta dos pés. Mesmo assim eles foram vistos orando e adorando ao Senhor. Meus amados irmãos, nada havia se tornado possível, capaz de deter o avanço do apóstolo, porque ele não aprendeu a desistir, ele aprendeu a combater o bom combate, a fim de que ele terminasse bem a carreira mediante o uso da fé. E nós precisamos percorrer a nossa caminhada nos utilizando desse mesmo artifício que utilizou o apóstolo Paulo. E há momentos da nossa vida que nós precisamos aprender a confiar em Deus. A fé, ela é aliada da confiança. Nós precisamos crer em Deus, mas também nós precisamos confiar em Deus. E é muito fácil exercermos a fé e a confiança quando as coisas nos estão sendo favoráveis. Tudo está acontecendo maravilhosamente bem, então isso é muito fácil. Mas Deus quer também que nós exercitemos a fé e aprendamos a confiar nele, a depender totalmente dele, quando a situação não nos é favorável, quando nós somos apanhados de surpresa, quando nós fomos apanhados por aquilo que é o imprevisto. A pandemia, por exemplo, chegou aí, ela não mandou recado, ela não mandou avisar, ela chegou de surpresa, assolou o mundo inteiro, criou um caos no mundo inteiro. Pessoas reagiram de várias maneiras, houveram aqueles que reagiram de forma desesperadora, tiraram a sua própria vida, agiram por meio da inquietação, se afligiram, se angustiaram, deles que entraram no estado de choque profundo, estado de depressão. Mas aqueles que temem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, agiram pacientemente, com tranquilidade, com paz, porque sabem que a coroa da justiça lhe está reservada para o grande dia do Senhor. Há momentos em que não dá tempo nós nos prepararmos
e a surpresa chega até nós. Mas o preparo espiritual não pode faltar, porque no momento de surpresa, no momento que nos surpreende o imprevisto, a nossa preparação espiritual é aquilo que deve prevalecer. Eu fui pastor em uma igreja onde a direção dos cultos acontecia mediante os ministérios da igreja. Todo domingo um ministério diferente estava ali pronto para realizar cultos diferentes. E eu lembro que em um domingo, após a escola bíblica dominical, o grupo que iria dirigir o culto à noite me procurou fazendo a seguinte proposta: pastor, nós não conseguimos preparar tudo aquilo que planejávamos para o culto de hoje à noite. Se o senhor puder nos substituir, amém. E eu então olhei para eles e bem nos olhos deles disse assim: nós precisamos aprender a depender não de nós mesmos, mas de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele há de nos capacitar, Ele há de nos usar e através de nós, Ele vai abençoar. Convidei estes jovens, aquelas pessoas, aqueles irmãos, para sentarmos nas cadeiras ali próximo ao púlpito. Segurei na mão deles e começamos então a orar. E durante o momento em que orávamos, Deus começou a atuar, a trabalhar na vida deles e a transformar tudo aquilo que estava inserido no pensamento deles, de tal forma que quando nós concluímos a oração, de forma unânime, todos disseram: pastor, nós agora queremos exercitar a confiança em Deus, iremos dirigir os trabalhos da noite. E sabe, meus amados irmãos, aquele culto dirigido por eles naquela noite foi um dos cultos mais envolventes, mais impactantes, mais empolgantes que eu já pude participar em toda a minha vida. Eu não estou aqui incentivando o relaxamento, dizer que a gente tem que relaxar, não ler a palavra, não orar, abre a Bíblia aonde quer que ela abra, a gente vai pregar. Não, nós precisamos pedir direção a Deus, orar, buscar, nos esforçar o máximo possível, nos dedicar para que Deus nos qualifique, Ele nos dê a sua direção e aquela palavra, aquilo que vamos fazer, contenha a sua aprovação, o seu aval e venha alcançar as vidas por nosso intermédio. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não devemos depender daquilo que humanamente falamos ou fizemos, mas confiar em Deus, porque há momentos em que Ele promove mudanças que nós só vamos entender depois, e se nós não estivermos acessíveis a isso, nós poderemos impedir que essa mudança de Deus aconteça. Então eu quero concluir esta palavra dizendo, para que nós terminemos bem a carreira, precisamos em primeiro lugar estarmos motivados pela certeza de que a justiça de Deus nos está reservada para o grande dia do Senhor. Então nós precisamos percorrer essa nossa caminhada, vivendo pela fé, guardando a fé e confiando em Deus em todos os momentos, para a glória do seu santo nome. E em nome de Jesus, que Deus em Cristo abençoe a sua palavra em nossas vidas. Amém.